Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje, continuando com a nossa série sobre curiosidades da eletrônica, nós vamos falar sobre jogos de computador ou jogos para computador e os seus FPS. FPS significa frames per second, quantidade de quadros por segundo em que o jogo é reproduzido naquele computador. Nós vamos ver nesse vídeo como é que o hardware, o circuito eletrônico do computador, influencia na quantidade de quadros por segundo nos jogos de computador. É claro que o software, no caso configurações, também influem na quantidade de FPS de um jogo. Mas nessa aula nós não vamos falar a respeito do software, a gente vai falar a respeito do hardware, no que o circuito eletrônico influencia na quantidade de quadros por segundo num determinado jogo de computador. Na verdade, vale para todos os jogos, a gente vai dar uma visão geral sobre isso. Mas antes da gente fazer esse vídeo, eu tenho um recado, na verdade, dois recados super importantes para vocês. Então, antes desse vídeo, eu tenho dois recados para vocês. Vocês podem observar que está um calor aqui, está um sol bem gostoso em São Paulo. O primeiro recado, nesse sábado, dia 21 de setembro de 2019, nós vamos ter o lançamento oficial do nosso livro Segredos Obscuros das Placas Tecon, lá na livraria Esquema Fácil, no meu parceiro comercial. Vocês que são nossos seguidores, nossos inscritos aqui no canal, vocês estão convidados. Quem puder vir a São Paulo ou quem estiver em São Paulo no próximo sábado, aproveita e dá uma passadinha na Esquema Fácil. Mas antes, só a título da gente saber mais ou menos quantos alunos vão ter, para a gente se organizar melhor, entre em contato com a Esquema Fácil aqui, ó, no telefone que está na primeira linha aqui da descrição, tem o telefone da loja e o telefone do WhatsApp deles. Entre em contato para marcar sua vaga lá, sua presença, vai das 9 da manhã ao meio-dia, tá? Você pode ir dentro desse horário, só marca sua presença aí se você vai estar lá, até para a gente poder nos organizarmos, tá bom, pessoal? Então, vejo vocês lá no próximo sábado para o lançamento do livro Segredos Obscuros das Placas Tecon. O livro ficou bem legal, bem interessante, tem muita dica de como você consertar e diagnosticar essas placas. Tem até informações que quase nenhum técnico conhece, ou tem informação ali que eu acho que nenhum técnico que trabalha com essas placas conhece. Tá, pessoal? Então, aproveita, o livro tá bem legal, vai ser lançado oficialmente no sábado, e quem for lá vai comprar com super desconto lá mesmo e já vai autografado, tá bom, pessoal? Aqui na descrição do vídeo, a primeira linha aqui, você tem os dois telefones da Esquema Fácil para entrar em contato. O segundo recado é o nosso lançamento do nosso curso Manutenção em Som Mini System LG CM434550. O livro está na pré-venda. Ele vai ser lançado oficialmente dia 15 de outubro, dia do professor. As vendas já estão abertas, custa R$100. Você garantindo a sua compra na pré-venda, você vai receber a aula de leitura de esquema de brinde. Tá bom, pessoal? Compra aqui na descrição do vídeo por depósito bancário, cartão de crédito, cartão de débito ou boleto bancário. Tá bom, pessoal? Então, eram esses recados que eu tinha aqui para passar para vocês. E agora nós vamos ao vídeo de hoje. Dados esses recados, se você está aqui pela primeira vez no canal, inscreva-se, ative as notificações, clica no botão vermelho aí embaixo que está escrito inscreva-se, no sininho do lado, e aí você vai ser informado sempre que a gente colocar um vídeo novo aqui no canal, ou sobre as lives que fazemos todas as sextas-feiras aqui às 19 horas. Se você gostar do vídeo, em algum ponto você dá um like. Se você não gostar, pode dar um dislike, comentem à vontade, mas sejam educados nos comentários. Se você quiser contribuir financeiramente e puder aqui no canal, usem os links da descrição deste vídeo. Então agora eu vou explicar para vocês como é que o circuito eletrônico, o hardware do computador, influencia na quantidade de quadros por segundo do seu jogo. Eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque esse vídeo pode ficar um pouco comprido, mas aí eu quero que vocês entendam quais são os fatores que podem afetar a quantidade de quadros por segundo do jogo. Na verdade, existem duas causas que afetam a quantidade de quadros por segundo, de frames per second do seu jogo. A primeira é o hardware, o circuito eletrônico do computador. E a segunda é o software, são configurações tanto do jogo quanto do sistema operacional onde o jogo está rodando. Nós vamos deixar de lado a parte do software e vamos falar sobre o hardware, a parte eletrônica, tá? Quando você assiste um vídeo, seja no televisor ou no computador, o vídeo tem uma quantidade de FPS, de quadros por segundo. Para você assistir um vídeo confortavelmente,
ele deve ter pelo menos de 20 a 30 FPS, ou seja, de 20 a 30 quadros por segundo, para que você veja uma imagem bem fluida. É claro que, se você for assistir uma cena de muito movimento, né, uma cena muito rápida, daí a quantidade de quadros por segundo tem que ser maior, tipo 60, por exemplo, pode chegar até 120. Quando você tem uma grande quantidade de quadros por segundo, você consegue ver até com detalhes cenas muito rápidas, tá, pessoal? Então, pelo menos 20, daí pode chegar até 120, dependendo do vídeo que você está assistindo. No jogo é a mesma coisa. Para um jogo rodar fluido, para você ver a imagem do jogo de forma fluida e agradável, ele tem que ter pelo menos 20 FPS daí para cima. E dependendo do jogo, tem jogo que para ele ficar fluido direitinho, você tem que ter uma taxa de quadros ainda maior do que 20 FPS, tá? Pessoal, no caso de um vídeo normal, se ele tiver uma taxa de quadros muito baixa, um FPS muito baixo, por exemplo, menor do que 20, o vídeo começa a travar, fica lento. Então começa a ficar desagradável a vista para você assistir, porque a imagem fica parando, fica travando, então fica desagradável para você assistir. No caso do jogo, além de assistir, você tem que interagir com ele. Então se o jogo tiver poucos FPS, além dele ficar irritante à sua vista, porque ele fica devagar, fica travando, fica difícil de interagir com ele também. Tá, pessoal? Então o jogo tem duas particularidades, você assistir e interagir com ele. Tá? Então aqui nós temos os circuitos básicos que formam um computador, tá? Então, o principal componente que tem no computador é a CPU, o Central Processor Unit, ou Unidade Central de Processamento. É o processador da máquina, o processador do computador, que também tem o nome de CPU. CPU não é aquela caixa onde está o computador, não é o gabinete. Muita gente chama de CPU aquele gabinete, mas não é o gabinete. CPU é o chip, é o circuito integrado, o processador, que está encaixado lá na placa que está dentro do gabinete, tá? Então o CPU é o processador. Nós temos aqui a placa de vídeo. A placa de vídeo, ela tem um circuito integrado chamado GPU. GPU significa Graphics Processor Unit, unidade gráfica de processamento, ou unidade de processamento gráfico. O que a GPU faz? O processador, a CPU, processa os dados do computador. E a GPU transforma esses dados em gráficos, em imagens. Tá? Nós temos aqui a memória RAM. A memória RAM vai armazenar os dados que o processador vai precisar para ele processar. Como, por exemplo, os dados de sistema operacional, aplicativos e arquivos. Tá? Então, o que a CPU, o processador, vai processar antes é armazenado na memória RAM. A memória VRAM é uma memória RAM de vídeo. Ela também pode ser chamada de GDDR, também, que é de gráfico, tá? É memória de vídeo. Ela armazena os dados que serão processados pela GPU, que é o processador de vídeo, tá? Então nós temos aqui a CPU, é o processador principal do computador, a memória RAM, que armazena os dados que ele vai processar, a placa de vídeo, que vai transformar os dados do computador em imagens para o monitor. Na placa de vídeo nós temos a GPU, que é o processador de vídeo, as memórias de vídeo, que é a memória RAM também. Nós temos aqui os dispositivos de armazenamento, que no caso é o SSD, o Solid State Drive, que é ele tem um circuito eletrônico dentro, ele é bem levinho, ele tem um circuito eletrônico feito à base de memórias, e aí ele vai armazenar sistema operacional, aplicativos, arquivos. E nós temos aqui o HD, que é um sistema mais antigo. O HD, ele é formado, HD significa hard disk, ele é formado por um disco duro de metal e ele armazena as informações de sistema operacional, programas e arquivos em forma de campo magnético. Tá? E aqui nós temos uma interface chamada ponto sul. A interface liga as entradas e os periféricos do computador com o processador dele. Tá? Então a ponto sul é um chipset, é um circuito integrado. Tá? Muito bem. Então, pessoal, eu vou explicar para vocês, antes da gente entrar na parte do hardware dos FPS, eu vou explicar para vocês como é que funciona o computador, né? Vamos dar uma repassada, a gente já fez uma aula sobre isso, vamos dar uma repassada aqui para vocês entenderem melhor essa parte, tá? Então vamos recapitular. Aqui é o processador, aqui é a ponto sul, que é uma interface,
que é um circuito integrado que fica na placa-mãe, os dispositivos de armazenamento, o dispositivo de estado sólido, que funciona à base de circuitos eletrônicos, o HD, que é o dispositivo de armazenamento que funciona à base de campo magnético. Nós temos aqui a memória RAM. A memória RAM vai armazenar os dados que o processador vai processar, a placa de vídeo, que transforma os dados do processador em imagens. Dentro da placa de vídeo nós temos a GPU, que é o chipset de vídeo, é o processador de vídeo, e as memórias RAM de vídeo, tá? Que é a placa de vídeo, e ela vai ligada no monitor. Beleza? Muito bem. Agora eu vou tirar o aspecto real dos componentes e vou explicar como é que funciona o processo do computador. Então, muito bem, nós tiramos aqui os componentes e ficamos só com o esquema em bloco. Então, quando você inicia o computador, o sistema operacional pode ser o Windows, Linux, o OS X do Macintosh, pode ser o Android, não importa. O sistema operacional, ele está gravado no driver, que pode ser o SSD ou HD, uma cópia do sistema operacional via ponte sul e ponte norte, que está dentro do processador. Os processadores mais novos têm um circuito interno chamado ponte norte, que antigamente era fora, era um outro chipset fora, mas atualmente a ponte norte está dentro do processador, está junto com ele. A ponte norte interliga o processador com a memória RAM e com a placa de vídeo. Então, quando você inicia o computador, uma cópia do sistema operacional via ponte sul e ponte norte é gravada na memória RAM. Daí o processador vai ler a memória RAM e vai processar esses dados, entregar para a placa de vídeo. A placa de vídeo transforma esses dados em imagem e daí manda para o monitor. E neste caso, quando o sistema operacional é copiado na memória RAM, o computador já está inicializado. Tá? Então, na hora que você roda um aplicativo qualquer, o aplicativo está gravado aqui, ó. Uma cópia dele sai daqui ou daqui, via ponte sul, ponte norte, é gravada na memória RAM, aquele aplicativo. E aí o processador vai ler o aplicativo, vai processar ele, vai mandar para a placa de vídeo, vai produzir a imagem lá no monitor, vai rodar aquele aplicativo. Tá? Então, não sei se vocês perceberam, mas não importa se o computador é lento ou é rápido, não interessa. Você tem lá um programa qualquer. Quando você abre ele pela primeira vez, você nota que ele demora um pouco mais para abrir do que nas outras vezes. Por quê? Porque parte dele já está gravada aqui, ó. Nas outras vezes. Na primeira vez, não. Na primeira vez você tem que fazer uma cópia dele daqui, do dispositivo de armazenamento para a memória RAM. Na segunda vez, parte dele já está aqui, ó. Então fica muito mais fácil, muito mais rápido para o processador buscar. Então ele abre bem mais rápido, tá? Quando você roda um jogo, jogo é aplicativo, jogo é programa. Então você roda o jogo, uma cópia dele sai daqui ou daqui, via ponte sul, ponte norte, é gravada na memória RAM. O processador vai buscar o jogo na memória RAM, processa e entrega para a placa de vídeo. E a placa de vídeo transforma o jogo em imagem que vai sair lá no monitor. Tá? Agora, eu vou mostrar para vocês no que influencia a quantidade de FPS do seu jogo. O que nessa parte aqui exatamente influencia os FPS. Tá? Bom, vamos começar pelo dispositivo de armazenamento, o SSD ou HD. Pessoal, aqui é o seguinte, eu tenho essas linhas aqui que são barramentos da placa-mãe, por exemplo, tá? Por onde passam as informações. Então, de agora em diante, para a gente facilitar essa explicação, o que tiver a trilha mais larga significa que está passando o sinal em velocidade mais alta. O que tiver mais estreito significa que está passando o sinal numa velocidade mais baixa, tá? Então nós vamos estreitar ou alargar aqui as conexões de acordo com a velocidade de transferência dos dados. Tudo bem, pessoal? Isso aí é para vocês poderem entender o funcionamento, poderem entenderem a explicação. Então vamos começar aqui pelo armazenamento. O que é melhor para o jogo, o SSD ou o HD? Se o jogo estiver gravado no HD, vamos ver aqui, ó. Na hora que você for rodar o jogo, o HD é mais lento. Ele demora mais para ser lido. Daí os dados do HD, ó, tá vendo? Mais lentamente, eles são armazenados na memória RAM. Mas por que o HD é mais lento? Porque ele é mecânico. A leitura do HD é feita através de um processo mecânico. Então os dados demoram mais para chegar na memória RAM.
Então quer dizer que o HD normal, se você rodar o jogo através do HD, ele só demora para carregar, mas ele não influencia muito na velocidade do jogo. Na verdade, ele não influencia quase nada na velocidade do jogo, tá, pessoal? Ele influencia no carregamento de quem? Do jogo, tá? Então, o HD, o jogo demora mais para carregar, tá vendo aqui, ó? Mais fino significa que os dados vão mais devagar para a memória RAM. Se o jogo tiver aqui no dispositivo de estado sólido, ele é mais rápido. Aliás, ele é bem mais rápido porque ele é eletrônico. Então o jogo, uma cópia do jogo é carregada pela ponte sul, ponte norte e vai para a memória RAM. Olha, então quer dizer que o dispositivo de estado sólido, o carregamento do jogo é mais rápido, o jogo inicia mais rápido. O jogo roda mais rápido do que no HD? Não, ele não roda mais rápido, ele apenas inicia mais rápido, tá bom? Então o dispositivo de armazenamento influencia na velocidade de carregamento do jogo e não muito nos FPS, na velocidade de reprodução do jogo, tá? Beleza. Agora nós vamos falar a respeito da memória RAM. Vamos ver no que ela influencia na velocidade do jogo e nos FPS. Memória RAM. Vamos supor que eu tenho um computador que eu tenho 8 GB de memória RAM. Lembre-se que o jogo vai primeiro para a memória RAM para depois ir para a placa de vídeo. Então eu tenho 8 GB de memória RAM. Se eu colocar uma memória RAM de 16 GB, vai mudar muita coisa? Na verdade, não. Supondo que o jogo tenha 2 GB, é o tamanho do jogo. Ele, dos 8 GB que tem na memória RAM, ele vai ocupar 2. Ele vai ocupar o quê? 2. Tá? Se você colocar uma memória RAM maior, igual, na mesma construção da memória RAM que você já tinha, colocar uma outra de maior capacidade, como por exemplo uma de 16. Perceba que o jogo ele vai ocupar os mesmos 2 GB que estavam antes, né? Qual é a vantagem de você usar uma memória RAM maior no computador? É que você pode rodar mais coisas ao mesmo tempo do jogo. É claro que não é recomendável quando você vai jogar no computador, dependendo do jogo, você abrir outras coisas ao mesmo tempo. Agora, se o seu computador tiver bastante memória RAM, você pode fazer isso, porque o jogo vai ocupar uma parte só da memória RAM, tá? Então o tamanho da memória RAM influencia nos FPS do jogo? Não, tá? Não influencia. Eu estou falando de 2 memórias RAM do mesmo tipo, da mesma frequência, tudo igual, só muda o armazenamento, tá? Então trocar uma memória de 8 por outra memória de 16 igual, com as mesmas características, não muda nada na velocidade do jogo, beleza? Muito bem. Agora nós vamos falar a respeito da velocidade da memória. Eu tenho aqui uma memória RAM de 1,33 GHz, ela trabalha nessa frequência, ela troca dados nesta frequência, tá? Muito bem. A placa-mãe desse computador é de 1,33 GHz. O barramento dela, da memória RAM, é de 1,33 GHz. Então ela vai trabalhar numa determinada velocidade. Numa determinada velocidade ela vai trocar os dados entre ela e o processador, por exemplo, tá? Então 1,33 GHz. Agora, se eu tirar essa memória RAM de 1,33 e colocar uma de 2 GB, o jogo vai ficar mais rápido? Não. Por quê? Porque ela é de 2 GB, mas a placa-mãe tem o mesmo barramento, 1,33. Esse 2 GB é o máximo de velocidade, de frequência que a memória pode trabalhar. É mais ou menos o seguinte. Você tem um carro possante que chega a 250 km por hora, que seria a memória RAM. E o barramento aqui seria a estrada que você vai correr com esse carro. Se a estrada tiver um limite de velocidade de 80 km por hora, o seu carro vai até 250. Mas naquela estrada você só pode andar até no máximo 80. Entenderam isso ou não? Então a estrada aqui, ela só trabalha nessa velocidade aqui, nessa frequência. Então a memória é 2 GB, mas nesse barramento ela vai trabalhar nessa velocidade. Muda alguma coisa? Não muda nada. Tá? Você apenas colocou uma memória com um limite de frequência mais alto. Tá? É mais ou menos o seguinte, tanto faz se o carro vai até 200 por hora, até 250, até 300 por hora, se aquela estrada só vai até 80 por hora, é nesse limite que você tem que correr. Se você ultrapassar esse limite, você vai levar uma multa, vai ter o carro apreendido assim por diante. Beleza, pessoal? Então não adianta você apenas trocar por uma memória mais rápida, de maior frequência. O barramento da placa tem que suportar isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui,
aqui eu tenho uma placa no barramento mais rápido. Tá vendo? Uma outra placa mãe. Agora faz diferença você ter uma memória com maior limite de frequência. Porque o barramento da placa é mais rápido, tem maior frequência de trabalho. Tá? O clock do barramento é mais alto. Tá? É mais ou menos o seguinte, se você tiver um carro, ele vai até 250 km por hora. A estrada agora vai até 150. Então quer dizer que esse carro agora você pode correr com ele até 150. Então agora a memória vai até 2 GB, mas ela vai trabalhar numa velocidade maior aqui. Agora sim, influencia na velocidade do jogo, tá, pessoal? Então, no caso da memória RAM, o tamanho dela influencia? Não. A frequência máxima dela influencia? Não. Só muda alguma coisa se a placa-mãe tiver maior capacidade maior frequência de barramento. Aí faz diferença, senão não. Tá, pessoal? Muito bem, então é isso que nós tínhamos em relação à memória RAM, tá? É claro que o tipo da memória RAM afeta, se ela é DDR3, DDR4, por aí, afeta. Só que aí também depende da placa-mãe, tá? A memória RAM, se ela vai até 2 GB, a placa-mãe for 1.3 GB, ela vai trabalhar em 1.3, tá? Porque é aí que determina a placa-mãe. Nós vamos falar agora a respeito da CPU, do processador. Eu tenho aqui um processador de 2,8 GHz. O processador de 1,8 GHz, ele vai ler a memória RAM numa certa velocidade, entregar para a placa de vídeo numa determinada velocidade, a placa de vídeo vai processar e vai transformar em imagem, por exemplo, 30 FPS. Então, neste caso, com esse processador 2,8 GB, que trabalha numa determinada velocidade, o meu jogo vai rodar em 30 frames per second, 30 quadros por segundo, tá? Agora, e se o meu computador eu colocar um processador mais rápido nele? Olha, eu aumentei agora a frequência do processador. O processador mais rápido, ele processa mais rápido, ele lê a memória RAM mais rápido e entrega os dados mais rápido para a placa de vídeo. E aí, obviamente, a placa de vídeo vai entregar mais quadros por segundo para a tela. Perceberam como aumentou aqui os frames? Ó? Aumentando quem? O processador, a frequência do processador. Então a CPU, o processador, influencia nos FPS? Influencia. Quanto maior a frequência do processador, mais FPS você vai ter. É claro que eu posso pôr qualquer processador? Não, depende da placa-mãe. As placas-mãe têm limites para os processadores, tá, pessoal? Mas supondo que a placa-mãe suporte, um processador de 4,5 é mais rápido do que um de 2,8. Então ele entrega mais rápido os dados para a placa de vídeo e a placa de vídeo entrega mais quadros por segundo para a tela, para o monitor. Tá? Então o processador influencia na velocidade do jogo, na velocidade de reprodução do jogo. Tá? Agora nós vamos falar sobre a frequência e a velocidade da GPU, o processador de vídeo, da placa de vídeo. Tá? Nós temos aqui a memória de vídeo, como eu falei para vocês, 2 GB. Então primeiro a gente vai falar sobre a velocidade do processador de vídeo. Tá? Agora a gente vai esquecer os outros itens do computador, vamos ficar só com a placa de vídeo. Então vamos supor que o processador é 1 GHz. Então ele vai processar aquelas imagens numa determinada velocidade, vai entregar para o monitor 30 quadros por segundo num determinado jogo. Tá? Agora, se eu trocar minha placa de vídeo por uma outra, que tem um processador mais rápido, percebeu? Um processador mais rápido, ele vai processar os dados da memória de vídeo bem mais rápido. Então ele vai construir mais imagens por segundo para a tela. Ó. Agora ele aumentou para 50. Perceberam a diferença? Ó? Processador mais lento, menos quadros por segundo. Processador mais rápido, mais quadros por segundo. Tá? Então a GPU, processador de vídeo, afeta nos FPS? Afeta. Vamos ver o próximo. Agora nós vamos falar sobre a memória de vídeo. Memória de vídeo. Tá? Pessoal, nos jogos, normalmente dentro dos jogos nós temos uma opção chamada Graphic Settings, ou ajustes gráficos, ou ajustes de vídeo, pode ter qualquer nome. Esses ajustes, você determina qual é a qualidade que o vídeo do jogo vai ser exibido, em qual qualidade que o vídeo vai ser exibido. Se vai ser em alta qualidade, média, em baixa qualidade. Pessoal, antes de eu explicar para vocês esse ajuste, o jogo tem 2 tipos de dados. Tem os dados fundamentais, que o jogo precisa para funcionar, e tem os dados extras, ou adicionais.
Os dados extras é que vão deixar o jogo mais bonito, mais agradável, com mais detalhes, textura melhor, melhora o clima do jogo, nuvens, etc. Tá? O jogo precisa dos dados fundamentais. Os dados adicionais, os extras, tornam o jogo mais agradável, mais bonito, né? Ou mais eye candy, como se diz em inglês, né? Que é mais agradável à vista. Tá? Muito bem. Vamos supor que eu tenho uma placa de vídeo, tem 2 GB de memória RAM, tem a GPU de 1,5 MHz, placa 2 GB. Pessoal, o que acontece? O jogo, uma cópia do jogo sai do dispositivo de armazenamento via ponto sul, ponto norte, é gravado na memória RAM. O processador vai buscar na memória RAM, processa e entrega para a placa de vídeo. Na placa de vídeo, o sinal, os dados do processador são armazenados na memória de vídeo e aí a GPU vai buscar esses dados aonde? Na memória de vídeo. Ela vai processar esses dados e converter em gráficos. E aí os gráficos, uma certa quantidade de quadros por segundo vai sair dele para o monitor. Tá? Então vamos supor o seguinte, eu tenho um jogo, tá? Com essa placa de vídeo eu coloquei os graphic settings dele no mínimo. Ou seja, eu só quero mesmo rodar o jogo. Mesmo com o gráfico mais feinho, com menos detalhe, eu quero rodar o jogo, quero que o jogo funcione. Tá? Daí, o jogo está aqui dentro. Como só vai precisar, como eu fiz um ajuste no jogo, ele só vai precisar dos dados fundamentais e pouca coisa dos dados extras, então vamos supor que esses dados somam 1 GB. Tá? O jogo, ele está aqui e só vou precisar de 1 GB dele. Então, essa quantidade do jogo vai sair, vai pela ponte sul, vai ser gravada na memória RAM. Tá? O processador vai vir buscar aqui o jogo, vai processar e vai mandar para a placa de vídeo. O jogo vai ser guardado numa das memórias RAM. Tá vendo que tem 2 aqui? Ó? Na verdade, uma parte fica em cada uma, né? Mas eu coloquei numa só para facilitar a explicação. Então, eu tenho um CI de 1 GB aqui e um CI de 1 GB. Então, o jogo ficou guardado aqui, ó. Tá? Aí a GPU vai ler esses dados. É muito dado que tem aqui? Não, porque o jogo só tem 1 GB, tem pouco dado aqui para ler. Então ela vai ler esses dados muito rápido e vai produzir muitos quadros por segundo, 50 quadros por segundo para o monitor. Então você vai ver um jogo fluido, uma imagem bem fluida, só que feinho, sem muitos detalhes. Tá? Você vai ver umas nuvens mal feitas, vai faltar itens do cenário, aquela coisa toda. Tá? Mas você vai rodar ele numa boa velocidade. Tá? Com essa placa aqui. Agora vamos supor que com a mesma placa eu coloquei os graphic settings no médio. Agora eu tenho mais detalhes para o jogo. Agora eu vou precisar de 2 GB do jogo. Tá? Lembre-se, os dados fundamentais e os dados adicionais. No total 2 GB. Os 2 GB agora vão para a memória RAM, tá vendo? Já ocuparam mais espaço. A CPU vai buscar esses dados aqui na memória RAM, vai processar e vai entregar para a placa de vídeo. 2 GB. Tá? Esses dados vão abastecer as memórias VRAM, memória de vídeo. Percebam que lotou a memória de vídeo agora. Tá? Lotou a memória de vídeo. Então o processador agora, ele vai buscar os dados nas 2 memórias de vídeo, vai processar. Como agora tem o dobro de dados, bem mais dados do que antes, ele vai produzir menos quadros por segundo, porque ele tem mais coisa para fazer. Então ele vai produzir menos quadros por segundo, tá vendo? Diminuiu agora para 30 FPS. Então quer dizer que com essa placa aqui, num determinado jogo, eu colocando no médio, a taxa de quadros por segundo diminuiu. Porque agora eu tenho mais informações para a GPU processar. Tá? Então agora o jogo ainda está bem fluido, mas tem menos quadros por segundo do que antes. Só que agora o jogo está um pouco mais bonito. Tá? Agora vamos supor essa mesma placa e o jogo vai para tudo no talo. No talo. Eu vou usar todos os dados que tem disponíveis para o jogo. Então o jogo está aqui, agora o jogo vai para 4 GB. Percebam que o jogo agora vai para quanto? 4 GB. Esses 4 GB vão para a memória RAM. O processador vai buscar na memória RAM esses dados, vai processar e vai mandar para a placa de vídeo. Olha, mas só tem 2 GB na placa de vídeo. Então agora é só 2 GB, só metade dos dados, que são os dados fundamentais e alguns detalhes vêm para cá. Para a CPU buscar e processar, para a GPU buscar e processar. E os outros 2 GB estão aqui ainda. Aí o GPU vai processar esses dados, depois a CPU vai pegar o resto do jogo que está aqui, vai mandar para cá,
e ele vai processar de novo. Percebeu que a GPU vai fazer duas viagens? Uma viagem ela vai pegar os 2 primeiros gigas, processar, e na segunda viagem ela vai pegar o resto do jogo e processar. Então agora a GPU ficou com um monte de coisa para fazer, fora que tem que fazer duas viagens aqui para a memória RAM. Então, como ele tem muito mais coisas para fazer e mais viagens à memória RAM, ele vai produzir pouquíssimos quadros por segundo. Horríveis 10 FPS. Olha, então quer dizer o seguinte, o jogo é 4 GB. Ele roda com essa placa? Roda, só que essa placa vai receber 2 GB de cada vez do jogo, em duas viagens. Primeira viagem, 2 GB, o processador vai buscar. Na segunda viagem, mais 2 GB, o processador vai buscar de novo. Tá? Então é feito em duas viagens. Tá? Então a GPU vai produzir poucos quadros por segundo, só 10. É horrível. O jogo fica parando, fica travando, fica lento, fica bonito. O gráfico maravilhoso, mas jogabilidade zero. Tá, pessoal? Então, em resumo, eu posso pôr graphic settings desse jogo no talo usando essa placa? Não, não pode. Não pode porque senão fica muito lento. Tá? Fica lento porque a GPU tem muita coisa para processar e ainda tem que fazer duas viagens na memória RAM. Tá? Porque aí uma parte do jogo fica aqui, uma parte vem para cá, depois a parte que estava aqui passa para cá. Tá? Beleza, então nesse caso, como é que eu conserto isso? Pegando uma placa de vídeo mais cara. Uma placa de 6 GB, por exemplo. Tá? Numa placa de 6 GB, mesma coisa, ó, settings no máximo, jogo 4 GB, memória RAM, processador vai ler a memória RAM, vai processar, vai mandar para a placa de vídeo. Agora, eu tenho aqui ó, 6 GB. Então agora eu ocupo 4 só. Tá vendo? A GPU tem muita coisa para fazer ainda, só que agora ela faz uma viagem só. Fazendo uma viagem só, ela já pode produzir pelo menos o dobro de quadros. Então aqui ó, eu já tenho o dobro de quadros. Então apenas trocando a placa de vídeo por uma outra com mais memória de vídeo. Tá? Já dá uma boa diferença na taxa de quadros na opção settings no máximo. Aqui eu já tenho um jogo mais ou menos fluido, já dá para jogar com os gráficos melhor qualidade. Tá? Agora, se eu quiser uma placa de melhor qualidade ainda, eu vou pegar uma placa que tem uma velocidade de processamento mais rápida. Aqui, ó. Tá vendo? Uma placa com a GPU mais rápida, mesma configuração, só com uma GPU mais rápida, ela já entrega mais quadros por segundo. Tá vendo aqui, ó? Tá? Ou mais rápida ainda. Tá vendo? Uma placa dessa com a GPU 2 GHz é bem cara. Tá? Muito bem. Então nós temos esses detalhes aqui em relação à placa de vídeo. Agora vem aqui a configuração do Luiz Carlos Burgos. O meu computador que eu tenho aqui já é um computador que tem 10 anos de uso. 10 anos para uma pessoa, para um ser humano, é criança ainda. Só que para um computador já é um tiozinho, já é um tiozão, 50, 60 anos. Então o que significa o seguinte: o meu computador, ele faz bem muitas coisas. Para jogo, ele é médio, mediano, nota 6, por aí, para jogos. Tá? Ele tem um processador i7, 2.8 GHz, eu tenho 16 GB de memória RAM nesse computador, eu tenho 2 dispositivos de armazenamento, um SSD de 480 GB, 1 TB de HD. Minha placa de vídeo é uma GTX 750, uma placa mediana, tá? Para os padrões atuais. Ela tem a GPU de 1,3 GHz, ela tem aqui 2 GB de memória de vídeo, ela tem a velocidade da memória 5,5 GHz, tá? Então uma placa mediana que eu tenho aqui no meu computador. Para jogos aí nota 6 por aí. A maioria dos jogos, ela consegue, o meu computador consegue rodar aí de 20 a 60 FPS, mais ou menos, né? Claro, depende do jogo. Tá, pessoal? Não é nenhuma Brastemp para jogos, tá? Ah, tem um detalhe. Vocês já ouviram falar no termo PC Gamer, né? Que está bastante em moda hoje em dia. O PC Gamer, na verdade, esse termo foi criado como marketing. É um PC que tem uma configuração para rodar jogos mais pesados com boa qualidade, tá? Na verdade, qualquer computador é um PC Gamer. Em qualquer computador, por mais vagabundo que seja, você consegue rodar algum jogo nele. É claro que se o seu computador é antigo, é bem mais lento, você só vai conseguir rodar jogos que não tenha muito gráfico, não tenha muitos detalhes no gráfico. Aí você consegue rodar.
Agora, para os jogos mais atuais, por exemplo, que tem muitos gráficos, aí já é mais difícil de rodar, ou ele nem roda, dependendo do jogo. Tá, pessoal? Inclusive os jogos são indicados com suas configurações mínimas de computador que ele tem que ter para rodar numa boa velocidade. Tá bom, pessoal? Então é isso. Então o PC Gamer, o nome PC Gamer é o nome de marketing para vender o computador, porque na prática qualquer computador é um PC Gamer. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham entendido quais são as causas ou quais são os fatores que influenciam os FPS em relação ao hardware, ao circuito eletrônico. Tá bom, pessoal? Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, aproveitem as nossas promoções, nosso curso pré-venda. Por enquanto, eu agradeço a todos a presença, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.